Ranking Bevar FIA, edição 2022. Hoje nós estamos aqui com a Gourmet. A Gourmet foi indicada a empresa na área de restaurantes mais admirada pelos colaboradores. E nós vamos conversar com o Jerônimo Bocaiúva Dumont, que é sócio fundador e também sócio do Grupo Trigo, que tem outros restaurantes. Vamos entender um pouco mais como esse resultado aconteceu, como isso efetivamente se deu. Jerônimo, a Gourmet hoje é uma operação que está em quantos estados? Qual o tamanho dessa operação? O Gourmet começou em 2014, aqui no Rio de Janeiro, no Shopping Fashion Mall. E hoje a gente está com 6 unidades em operação, 5 unidades com salão, atendimento presencial e também delivery, e uma unidade que é a chamada Dark Kitchen, dedicada somente a delivery. Professora Tereza. Qual é a especialidade do Gourmet para todo mundo aqui do IBEVA, né? Conhecer mais o Gourmet, que está sediado no Rio de Janeiro? Gourmet é um restaurante do segmento Casual Dining, né? De gastronomia japonesa contemporânea, né? A gente tem todos os elementos da culinária japonesa mais tradicional, né? Por exemplo, a forma como a gente cuida do arroz, do sushi, do shoyu, do peixe, né? Que é a nossa principal matéria-prima, mas a gente traz elementos das culinárias, das diferentes culinárias ocidentais e leva isso para o consumidor carioca um pouco do nosso jeito, né? E até agora a gente tem conseguido fazer isso com muito sucesso. Um aspecto importante do ranking IBEVAR FIA é que nós transcendemos o óbvio. Não ficamos só com aquelas grandes organizações de varejo, mas nós vamos buscar, a partir de tecnologias de inteligência artificial, de processamento de linguagem natural, é possível capturar a opinião dos consumidores, a opinião dos colaboradores de organizações menores, de organizações de tamanho médio. E, no segmento de restaurantes, a Gourmet foi apontada de uma forma bastante destacada como a empresa mais admirada pelos teus colaboradores. Você sabe me dizer por que isso aconteceu? Quais são as explicações para esse resultado? O Gourmet, ele faz parte de um grupo relativo, já que tem um tamanho considerável, que é o Grupo Trigo, né? Eu trabalho nesse grupo desde 2002, quando era só Spoleto, e eu participei de toda a construção dessa empresa maior. E posso dizer que a gente tem uma cultura organizacional muito enraizada, né? Com todos os colaboradores, né? E quando a gente começou essa marca nova que é o Gourmet, eu procurei trazer isso de uma forma muito forte dentro desse segmento que é o Casual Dining aqui no Rio de Janeiro, onde as empresas, na época, eu posso dizer que não eram tão estruturadas dentro desse segmento, né? E então, desde o primeiro dia, em 2014, com um restaurante, com 70 funcionários, a gente já entrou com todas as nossas práticas de meritocracia, de transparência com os números, resultados, participação nos lucros da empresa,
E isso no ambiente, o tempo todo ouvir o funcionário, a gente realmente enxerga o nosso funcionário como um cliente. Todo ano, em todas as empresas do nosso grupo, a gente faz a pesquisa de clima, onde a gente escuta 100% dos funcionários com relação a todos os aspectos da interface da empresa, dos líderes, do ambiente com o funcionário. Isso feito da maneira como a gente faz, muito detalhada e muito bem estruturado, a gente consegue ter uma série de indicativos do que a gente está fazendo de certo, de bom aos olhos do funcionário e também de todas as oportunidades que a gente tem como empresa para ser uma empresa melhor para cada um daqueles funcionários sobre todos os aspectos, todos os níveis dessa relação entre empresa e colaborador. Vocês iniciaram em 2014 e em 2020 tivemos uma pandemia. O que isso impactou no gourmet, na rede, para poder atender o público? O que isso trouxe? Que iniciativas foram introduzidas pela gestão no dia a dia com os restaurantes? Ótima pergunta. 2020, março de 2020, foi um grande divisor de águas para a nossa empresa. Acredito que para muitas empresas, né, do nosso país, do nosso segmento. Mas para a gente foi um grande desafio, mas que nos trouxe, apesar das enormes dificuldades, nos trouxe uma série de oportunidades e também aprendizados. A gente tinha os restaurantes completamente lotados, sempre, né? E ali no começo, na primeira quinzena do mês de março, a gente ficou sabendo que a gente teria que fechar os restaurantes, né? Na verdade, até antes do governador aqui do Rio decretar o lockdown, a gente percebendo o risco para os funcionários e também para os clientes naquele momento que não se sabia muito bem o que era aquela pandemia e quais as consequências que poderia ter, antes mesmo disso a gente resolveu fechar os restaurantes. E naquele momento a gente não tinha operação de delivery em todos os restaurantes, a gente só tinha em um restaurante no Shopping Tijuca, que é o que tinha a menor venda. A gente tinha uma operação de delivery muito como piloto, como teste. E a gente, em 3 dias, a gente colocou de pé a operação de delivery em todos os restaurantes, em 100% dos restaurantes. A equipe tinha muito receio do que ia acontecer, se a gente ia ter que fechar, se a gente ia ter que fazer demissões em massa. Eu, pessoalmente, fui em todos os restaurantes, comuniquei o desafio que a gente ia ter para cada um dos nossos funcionários, né, que seria aprender uma operação que a gente não estava acostumado a fazer e operar 100% delivery com os restaurantes fechados, né? E a equipe se adaptou muito rápido a essa operação. Como a gente já tinha uma experiência anterior no nosso grupo, onde a gente foi master franqueado da Domino's Pizza do Brasil por muitos anos, que é uma empresa muito tradicional, especializada, é uma das maiores empresas de delivery do mundo. A gente já tinha esse know-how dentro do grupo, então a gente aplicou as ferramentas que a gente já conhecia dentro da operação do gourmet e em 3 dias a gente colocou para rodar uma operação de delivery, inicialmente só em telefone, né? Literalmente uma operação de guerra.
mas a gente estava numa situação onde todas as pessoas estavam em casa, todos os nossos clientes estavam em casa, né, sem poder sair. Então, como a gente já tinha uma marca muito forte construída nos restaurantes, a partir do momento que a gente comunicou via Instagram que a gente estava fazendo delivery, rapidamente veio um volume muito grande de pedidos, inicialmente por telefone, e ali em 1-2 semanas a gente colocou de pé uma plataforma de e-commerce própria e o nosso delivery decolou. A gente conseguiu atravessar os piores meses da pandemia, ali março, abril, maio, junho. A gente sim fez algumas demissões no mês de abril, mas no mês de setembro, outubro, a gente já estava com um número de funcionários igual a antes da pandemia, já contratando pessoas. Então, a gente conseguiu ter uma queda de faturamento na casa ali dos seus 20%, 30% durante a pandemia, né? Quando a maioria das empresas caiu mais de 50%, 60%, 70%. Graças a essa operação de delivery que a gente colocou de pé, a gente conseguiu manter a maioria dos empregos, a gente conseguiu manter, mesmo sem salão, a remuneração dos funcionários muito próxima, né? Não igual o que era, porque tinha venda salão, aí você tem a remuneração da gorjeta, né? Que é muito importante para eles, mas a gente conseguiu manter uma remuneração muito próxima do que eles ganhavam. A gente conseguiu passar junto com eles, né? Junto com toda a equipe, muito bem, por meses muito difíceis para o país, para a sociedade, para a economia, para as empresas. E acredito que isso nos fortaleceu muito perante o mercado, mas também como empresa para os colaboradores, né? E o tempo inteiro a gente teve muito cuidado com eles. A gente adotou uma série, a gente teve a consultoria de um infectologista, a gente implementou uma série de controles dentro da equipe para não deixar o vírus se espalhar muito dentro da equipe, para que as pessoas tivessem um atendimento, todo o atendimento necessário, e também esclarecendo todas as dúvidas para uma coisa que era tão desconhecida e tão assustadora naquele momento. Parabéns, Jerônimo. É uma história maravilhosa, viu? E isso é muito bacana, né? Por isso reflete aí a indicação dos seus colaboradores, né? Eles se sentiram ouvidos, eles foram reconhecidos, a empresa se preocupou no período da pandemia, não só com eles, mas também com os clientes, e a adaptação de vocês foi recorde, né? Muito rápido e, assim, tentando mitigar o máximo possível de impactos negativos, né? Tem uma frase que a gente fala muito lá, o Tom, que é o CEO do grupo, falava muito naqueles momentos mais desafiadores, o Mário, que é sócio fundador também, que é mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Então, nos momentos mais desafiadores que a gente enxerga como é o empresário, como que ele se relaciona com a equipe diante de situações tão desafiadoras e como os executivos também reagem diante dessas situações. É verdade, mar calmo não forma bons marinheiros mesmo, não. Tem que ser vamos dizer, na ressaca, né? Nas adversidades é que a gente vê a iniciativa, né? E a tomada de decisão, né? A verdade é essa, para o bem comum. Professor Felizoni. De fato, essa expressão é bastante emblemática. Mar calmo não faz marinheiro resiliente, né? Para enfrentar as ondas do mar, a rebeldia do mar, é preciso resiliência, né? Coragem, confiança. E isso quem nos traz é a dificuldade. A dificuldade, ela é a mãe da criatividade. Nós vimos isso em vários segmentos. No segmento, particularmente de restaurantes,
que é um oceano vermelho, isso é ainda mais significativo. Então, eu perguntaria para você que navega nesse oceano de sangue, né? Como é que vocês estão enxergando aí 2022, 2023, nesse pós-pandemia, Jerônimo? E com isso nós encerramos. Professor Felicione, a gente enxerga um cenário ainda muito desafiador, né? Um cenário macroeconômico ainda muito incerto, né? Político também, muito desafiador, mas a gente, como empresa, projeta crescimento, projeta expansão, abertura de novas unidades fora do Rio de Janeiro. E do ponto de vista de estratégia, agora nesse pós-pandemia, a gente se desenvolveu muito no online, a gente se dedicou muito a todas as novas ferramentas digitais de relacionamento com o cliente, de conhecer melhor o seu cliente. E eu acho que o mercado como um todo avançou muito nisso, né? E o próximo passo que eu enxergo é a gente levar esse conhecimento do nosso cliente, esse relacionamento quase individual com cada cliente a um nível muito mais profundo, né, do que a gente está fazendo hoje. A gente está vendo aqui no mercado de restaurantes do mundo que as empresas que estão se destacando são aquelas que estão trazendo toda a tecnologia, né? Que estão se desenvolvendo como empresas de tecnologia, mas sem perder tudo que elas construíram no mundo físico, né? Nas lojas, e fortalecendo o ambiente físico com esse novo ambiente digital, né? Quer dizer, essa convivência, essa inter-relação desses dois mundos e a gestão desses dois mundos de uma maneira completamente integrada, onde você conhece profundamente o teu cliente, né, e o teu mercado. Esse é o maior desafio que eu estou enxergando e é onde eu tenho aprendido. Jerônimo, eu queria agradecer muito, parabenizá-lo pelo resultado. Eu, vendo a sua explicação, que nós só tínhamos o número, nós só tínhamos o resultado. Nós não sabíamos quais eram as razões que levaram a essa indicação. E a sua explicação esclarecedora, com esse envolvimento, com essas políticas de ouvir e aplicar esses métodos estruturados de envolvimento e estímulo às pessoas. Então, meus parabéns, desejo sucesso e fica com você aí para alguma consideração que você queira fazer no final. Quero agradecer de coração pelo convite para essa conversa, pela premiação também. Eu fico muito, muito feliz, muito lisonjeado em nome de toda a nossa equipe.